Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Atrasamos um pouquinho, mas não tem problema. Glória a Deus. Deus vai nos abençoar essa noite, em nome de Jesus Cristo, como todas as noites que nós fazemos o culto aqui. E hoje nós temos uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado para estar conosco. Você que está nos assistindo, não sei de que país que você está assistindo, de que local que você está assistindo, que você seja abençoado e você receba a palavra de Deus no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar já iniciando com uma oração. Peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, você que também que vai nos assistir, e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, mais uma vez, Senhor, eu peço permissão, Senhor, para que eu possa falar da Tua palavra. Peço ao Espírito Santo que venha me usar em cima do altar. É com muito temor e tremor que eu subo aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor me orienta, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me traga a revelação para todos nós e venha tocar sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, e possamos ser ensinados pelo Senhor para fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor Jesus Cristo e a vontade do Senhor Espírito Santo, e que nós possamos estar sempre ligados ao Senhor, Pai, porque nós precisamos da nossa salvação. Precisamos, meu Deus, estar aí com o Senhor para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para fazer somente a tua vontade e o teu querer. Peço ao Senhor Espírito Santo que derrama do poder do Senhor sobre a igreja, sobre as vidas dos teus filhos, sobre quem vai nos assistir e nos acompanhar, que seja abençoado, que seja cheio do teu poder, da tua unção. É em nome de Jesus que eu peço nessa noite e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu peço para que todos vocês peguem sua Bíblia, seu celular, seu iPad, e vamos abrir lá em Salmos 24, do versículo 1 ao versículo 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço para a pastora estar nos acompanhando, nos ajudando aí, pegar o microfone, pode falar daí mesmo da mesa, em nome de Jesus. A pastora está cuidando da live ali, está cuidando ali dos trabalhos do Senhor, que ela possa ler para nós e nós possamos todos juntos acompanhar com a pastora Glória, versículo 24 de Salmos, capítulo 24 de Salmos, versículo 1 ao versículo 10. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos então, irmãos, ler a palavra aqui em Salmos 24, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 24 diz assim: a vinda do Rei da Glória, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmão, o que chama atenção aqui em Salmos, que é a introdução do culto, em nome de Jesus Cristo, é a vinda do Rei da Glória. O Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. O Senhor Jesus, que é o Rei da Glória, aleluia, Ele vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja, aleluia, tão logo que nós estamos aguardando. E você que está no amor, você que está na fé inabalável, você que está na esperança, você que está na perseverança,
na palavra do Senhor, na casa do Senhor, aleluia, com obediência e aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, que você seja bem-aventurado, aleluia, e que o Senhor possa vir e buscar a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 desse capítulo 24 de Salmo chama a atenção. Quem é esse Rei da Glória? É uma pergunta. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Não precisamos falar mais nada, precisamos só entender que Ele é o Rei da Glória. Ele está aguardando a todos nós, aleluia, fazendo suas moradas, suas mansões lá no céu, para que Ele possa receber a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você abra agora, por favor, a palavra do Senhor lá em Tito capítulo 3, a carta que Paulo escreveu a Tito, o apóstolo Paulo, aleluia, capítulo 3, nós vamos meditar no versículo 15, em nome de Jesus Cristo. Tito, aleluia, glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o nosso fundo. Aí, agora ficou bom. Glória a Deus, que imagem bonita, né? Maranata, vem Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vocês encontraram aí, pegaram na Bíblia, pegaram o iPad, o celular, e vamos abrir no aplicativo para que nós possamos meditar tudo junto. Eu cumprimento já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a toda a família linda e abençoada, aos pastores e pastoras, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pastor Jaime, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa confortar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma grande perda, a missionária, a sua esposa. Estivemos muito tempo juntos aí em Ourinhos, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e a vida da sua família, das suas filhas e da sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Vamos então à palavra do Senhor aqui em Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Cumprimento também em nome do Senhor Jesus Cristo, Japão, boa noite, Cambauá. Está muito frio no Japão, glória a Deus, até que hoje esquentou um pouquinho, né? Mas está bastante frio já no Japão, em nome de Jesus. Esse mês, o mês que vem, o mês de janeiro, também vai estar bastante frio e vai adiante até fevereiro, depois começa a esquentar novamente, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a toda a comunidade brasileira, a todos os pastores e pastores das nossas igrejas estabelecidas aqui no Japão, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos vocês aí que estão com esse trabalho, os pastores, missionárias, pastores e obreiros que estão aí matando a fome dessas crianças, levando a palavra do Senhor também, levando ao Espírito, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar todos vocês aí, que sejam todos abençoados, aleluia, glória a Deus. Assim também com os outros países que têm entrado na nossa live, que têm conversado com nós, vou estar sempre respondendo aí as suas mensagens, em nome do Senhor Jesus. Tudo que tiver ao meu alcance possível, eu estarei respondendo a todos vocês, em nome de Jesus, principalmente Paquistão, aleluia, e os outros países também que têm entrado em contato com todos nós. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, continue fazendo a obra, continue buscando o Senhor, não saia da presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Também cumprimento o meu amigo Glazimim, aí em Moçambique. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o ministério seu de jovem, o ministério do seu pai, aleluia. Manda um abraço para ele, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. E aqui em Tito capítulo 3, vamos começar já dizendo o cabeçalho que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos,
dando provas de todas as cortesias, de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aleluia. Até aqui eu quero meditar com você essa passagem, essas palavras. Paulo está falando para Tito. Tito era um servo de Deus que Paulo levantou, ensinou, levou ele para fazer obra junto com ele. Tito era um rapaz, vamos falar assim, que teve um chamado de Deus e começou uma obra e conheceu logo quem? Paulo ensinou a ele, Paulo mostrou, Paulo entregou igrejas nas mãos dele, e Tito foi crescendo espiritualmente e foi se tornando um homem de Deus. E aqui ele está falando para que se lembre, né? Que sujeita às autoridades. Quais são as autoridades? Nós temos autoridades espiritual e nós temos autoridades também aqui na terra, né? Então, as autoridades, presidente e tudo mais que nós estamos vivendo aqui, e nossos patrões também, e nossos pastores, todas as pessoas que nós possamos obedecer e a autoridade, porque são autoridade, né? E a maior autoridade que nós temos que obedecer e que temos que buscar é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esse é a autoridade máxima, né? A majestade, a grandeza e o poder, para que nós possamos obedecer às autoridades. Glória a Deus. Ele diz também aqui no versículo, né? No versículo 3: pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas nós mudamos. Aleluia. Quando nós não mudamos, Deus nos resgata, o Espírito Santo nos resgata e muda totalmente a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de ser, nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar. Aleluia. Nós somos transformados de glória em glória com a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. E aqui Paulo está falando a respeito realmente do que nós éramos. Então, tanto ele como Tito era dessa área, era dessa parte, mas Deus chegou e mudou e transformou, assim como fez com nossas vidas e assim como está fazendo com muitas vidas. Uma transformação, de repente, a qual o amor de Deus entra, a presença do Espírito Santo vem e começa a mudar, porque ele começa a nos revelar aquilo que é lá do alto, do reino, do Deus Todo-Poderoso, o qual nós vamos ter um encontro com esse Deus maravilhoso, adorando o Senhor Jesus Cristo, adorando ao Pai. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui na terra para mostrar para você e mostrar para mim. Ele está em você, ele está aí para te convencer do juízo do pecado, da justiça, ele está aí para mostrar as maravilhas do reino de Deus, ele está aí para te levar pelas tuas mãos, aleluia, tocando na tua alma, no teu espírito, convencendo você, te abraçando, te mostrando e te falando para você: vem, porque é maravilhoso, é algo assim que você não vai encontrar em nenhum lugar na terra, em nenhum lugar, em homem nenhum, aleluia, em criatura nenhuma, mas você vai encontrar no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E ele fala para Tito realmente que era tudo isso quando era do mundo. Nós passamos por isso, mas agora nós, regenerados na presença do Espírito Santo, no poder de Deus, nós se tornemos servos do nosso Deus Todo-Poderoso, fiéis, com fé, aleluia, com amor, com esperança, com perseverança e com obediência ao Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, versículo 4, nós prosseguimos: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiças praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Qual que é o nosso tema hoje? O regenerador Espírito Santo. Ele regenera todos nós. Ele muda nós, sem nós pensarmos, sem nós percebermos, como está dizendo aqui na palavra do Senhor. Aleluia! Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ela manifestou em você. Você nem percebeu, você nem achou, porque muitos de nós vêm pela dor, muitos de nós vêm pelo amor. Eu, por exemplo, vim pela dor. Aleluia! Então muitos de nós vemos pela dor, porque nós estamos vendo que nós estamos entrando em coisas erradas, estamos entrando no lamaçal, nós estamos entrando no pecado, e aquilo nada mais está satisfazendo a gente, é tudo passageiro. Tudo que nós sentimos, tudo que nós estamos preenchendo dentro de nós, desse mundo, é tudo que não fica, não permanece. Mas quando vem a regeneração do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, tudo muda. Mas aí isso aí fica eterno. Eita glória! Isso aí fica para sempre, até quando você fechar os olhos e você ter a oportunidade de estar esperando Jesus voltar, aleluia, lá no paraíso. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele não abandona os seus filhos, Ele só quer resgatar a todos nós. E se você der uma chance para que o Espírito Santo ande com você, fale com você, mude você, transforme você, enche você, aleluia, você vai ver que tudo muda. Mas aí vem a promessa, e também aí vem o plano e o propósito de Deus na sua vida. Primeiro, o Espírito Santo vai te preparar, vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece, vai mostrar para você o caminho verdadeiro, maravilhoso, tremendo, poderoso, cheio de unção, de poder, para que você possa entender que Ele é maior do que qualquer coisa que existe nesse mundo. Tudo que te ofereceram, tudo que nos ofereceram, nada vai nos satisfazer, tudo é passageiro, tudo vai ficar aí. Mas aquilo que Ele nos traz, aquilo que Ele nos mostra, é para a eternidade. É para que nós possamos viver lá junto com o Pai, adorando, glorificando e exaltando somente Ele. Por isso que Ele fala, quando porém manifestar a benignidade. Sabe que a benignidade é o bem, é o amor de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos está de graça. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo está de graça para todos nós. Aleluia! Só não adquire quem não quer, só não vai buscar quem não tem interesse. Aí o que acontece? Fica sofrendo nesse mundo, fica sofrendo nas coisas, fica procurando alguma coisa para preencher e nada preenche, né? E fica sofrendo. É nessa hora que o inimigo entra, começa a dominar. É nessa hora que o inimigo vem, começa a querer destruir. É nessa hora que o inimigo vem e faz com que você vai para o fundo do poço. Só tristeza, só coisa errada, só coisa que fica oco por dentro, vazio. Aleluia! Então, esse Deus está oferecendo, e Paulo está falando para Tito, ensinando para Tito, sempre estava ensinando para Tito, aleluia, qual é a verdadeira vantagem de você seguir a esse Deus, de você andar com o Espírito Santo. Ele está mostrando, aleluia, e ele diz assim ainda, não por obras de justiça praticada por nós, não é pela obra, não é você fazer alguma coisa para alguém que está necessitado, isso já é obrigação nossa. Fazer alguma coisa para alguém que está passando frio, visitar os enfermos no hospital, visitar os presidiários no presídio, visitar os velhinhos no asilo,
Não é só isso. Isso aí já é obrigação nossa. Isso aí já faz parte de todos nós. Fazer a obra do Senhor. Ele fala, não é por obra nem por justiça. É porque é pelo amor do Senhor. É pela presença. É pela mudança. É pelo renovador Espírito Santo que toca em nossas vidas. Aleluia. Eita Deus. O regenerador e o renovador entrou na sua vida. Então o que você tem que fazer agora é aceitar e mudar tudo. Esquece tudo o que aconteceu lá atrás, que Ele já estendeu as mãos para você e já te perdoou. Aleluia. Agora há uma mudança. Essa regeneração emplacou, entrou, mudou e transformou. E essa regeneração que vem sobre nossas vidas, que veio na minha vida, renovou tudo. Aleluia. Quando Ele entra, Ele regenera e Ele renova. E quem faz isso é o Espírito Santo. Você não quer saber mais daquele velho homem. Você não quer saber mais daquelas velhas coisas. Você não quer saber mais de participar daquelas coisas que você participava. Você já muda a tua voz, você já muda o seu palavreado, você já muda a maneira de você se vestir, você já muda a maneira de você pensar. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais cidadão da terra. Você é cidadão do céu. Eita Deus. Deus começa a falar no teu coração. O Espírito Santo começa a mexer com você, com gemidos inexprimíveis dentro do teu ser, dentro da tua alma. Ele abraça o teu espírito e começa a preencher aquilo que precisava preencher. Ele limpa tudo, transforma. É tudo maravilhoso, tudo muda, tudo transforma. Você não para de andar e pensar nesse Espírito Santo que está conosco, vive conosco, é o nosso Consolador. Olha o nome que Jesus deu. Vou mandar um Consolador. É aquele que consola. Muitas vezes nem os teus entes queridos, nem os que estão mais próximos de você conseguem consolar você nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas esse Espírito Santo, ele vem de uma maneira regenerando e renovando e te consola, te fortalece, muda a sua visão. Se você tinha uma visão só das coisas do mundo, você já muda a sua visão, transforma. Você já não olha só no horizontal, você olha já no vertical. Olha para o cabeção, olha para Deus. Você já começa a pensar na sua eternidade. Aí você começa a investir nessa eternidade. Como assim, pastor? Começa a investir nessa eternidade? Eu tenho que dar dinheiro? Não, você não tem que dar nada. Você tem que só olhar a palavra do Senhor, andar nela e obedecer a ela. Aleluia. É como é o primeiro mandamento. Primeiro você tem que buscar a Deus, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. É assim que o Senhor fala, e é assim que Paulo falou para Tito. E ele começa também de uma forma tremenda, depois com o regenerador e o renovador do Espírito Santo. Versículo 6: que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Não foi qualquer um que derramou o Espírito sobre você, o Espírito Santo, o Consolador. Foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que batiza você. Quando João Batista falou no Rio Jordão, aquele que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É a respeito desse que Paulo está falando para Tito.
é a respeito do derramamento, que é um derramamento sobre nós ricamente, algo assim que é primazia para cada um de nós, e nós já estamos no lucro, já receber do Senhor o Espírito Santo, o Consolador, aleluia. Por isso que ele fala ricamente, é uma riqueza que é melhor do que material, melhor do que dinheiro, melhor de carro novo, melhor do que mansão, melhor de qualquer coisa, porque isso te preenche. Mansão não te preenche, carro novo não te preenche, aleluia. As coisas materiais do mundo não te preenchem, tudo é passageiro nesse mundo. Mas o que o Senhor entrega para nós, que é o Consolador, que é o Regenerador, que é o Espírito Santo, esse aí, além de vir de graça, ele muda tudo. Por isso que ele fala que é ricamente você receber isso através do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está entregando para cada um de nós. É o Senhor Jesus que está, e Ele permanece te buscando, Ele permanece te fortalecendo, Ele permanece mostrando o caminho para você, Ele permanece levantando pessoas que querem te ajudar, que querem te mostrar, pessoas que já foram regeneradas, pessoas, eita Deus, pessoas que já transformaram, pessoas que já sentiram a regeneração e foram renovados pelo Espírito Santo. Ele entrega nas tuas mãos, Ele mostra para você, para que as coisas venham fluir sobre a sua vida, como um rio de águas vivas, flui sobre a sua vida. Você se torna um divisor de águas do Senhor, aleluia. Nicodemos chega para Jesus, lá em João 3:15, e fala assim, Jesus fala para Nicodemos: se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos: como assim nascer de novo? Já sou velho de idade, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe de novo? Jesus fala outra coisa mais na frente. Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Então, meu Deus, você tem o privilégio de receber a visita do Espírito Santo, para que você tenha a oportunidade de mudar, regenerar, aleluia, regenerar. Todos nós temos essa oportunidade do regenerador Espírito Santo. Todos são visitados, mas tem aqueles que ainda não acordaram, tem aqueles que ainda não entenderam. Mas você, quando começa a entender, é porque a renovação veio. O regenerador chega, regenera, você aceita, aí você vai para a renovação. O desejo, a vontade, a sede de conhecer, a sede de buscar, a sede de estar na presença, a sede de conhecer, de ir atrás da palavra, a sede de encontrar, de saber como é que é tudo isso, porque é tudo invisível, mas é real, e é poderoso, é maravilhoso, muda, transforma, cura, liberta, enche de unção, de poder. A cada dia é uma mudança de glória em glória, que Paulo fala, todo dia. Eita Deus, aleluia. Por isso que foi derramado ricamente sobre nós, através do Salvador. Versículo 7, ele fala assim ainda:
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Irmão, você quer uma vida eterna? Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, aleluia. Nós já fomos justificados pela graça na cruz. Recebemos a graça de graça, nem merecíamos e recebemos. E ali nós nos tornemos já seus herdeiros. Seus herdeiros. Quando Ele nos comprou o sangue dele na cruz, nós se tornamos já herdeiros dele, de Jesus. Para nós recebemos a vida eterna. Se Ele não tivesse feito isso, se Ele tivesse nos comprado, se não tivesse, nós estaríamos até hoje esperando, porque de Malaquias a Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos. Ele não sabia mais o que fazer com o povo, com a criação que Ele criou. Porque se Ele fala lá no reino, Ele chama o Filho, o Espírito Santo, faz uma reunião, o Deus Todo-Poderoso, e fala o que faltava para criar, porque começou a criação lá em Gênesis. Ele criou tudo através da palavra. E por fim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Livre para pensar, você é livre para pensar, para decidir, para tomar decisão. Você tem um livre-arbítrio, porque você é a imagem e semelhança dele. Mas ele não sabia, e também não esperava, que o homem ia tomar um outro caminho. Até sabia, mas permitiu. Então, ele quando diz na palavra do Senhor aqui no versículo 8, isso é para você, é para mim, é para você que está nos assistindo também. Fiel é esta palavra. Versículo 8, fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E agora ele volta nas obras. Ele está dizendo, quando você recebe o regenerador, aleluia, você é renovado, e quando você é renovado, você faz as boas obras. Não que você vai entrar para a vida eterna no reino só por causa das obras. Não, é fé e obra. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Consolador vai te mostrar isso para você. E essa fé que você tem, você vai fazer as boas obras. Por exemplo, evangelizar uma pessoa, que é uma grande obra. Você ganhar uma pessoa para Jesus é uma grande obra. E assim por diante. Visitar um enfermo. Mas você não faz isso se vangloriando. Você não faz isso achando que Deus vai olhar para você só por causa disso. Não. Curar um enfermo. Falar em línguas. Não. Pregar a palavra. Não. O que está dentro do teu coração? Se você faz tudo isso e quer se vangloriar, ou então estão vangloriando você. Você é um homem de Deus, hein?
Sua pregação é boa. Então tudo isso, nós temos que continuar sendo servo, nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor, as boas obras do Senhor, e nada é para nós. Toda a honra, toda a glória é só ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Espírito Santo. É isso que nós temos que enterrar em nós, nesse mundo, não deixar o mundo entrar em nossas vidas, para que não venha atrapalhar o plano e propósito de Deus sobre nossas vidas. É isso que nós temos que, por excelência, ele fala assim em seguida: essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aleluia. As boas obras, as boas obras, essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Para quê? Para nós entrar no reino do céu. Para quando nós passarmos lá no tribunal de Jesus Cristo, no tribunal também, no tribunal do trono branco, é nós sermos aprovados. Então tudo isso Paulo estava falando para Tito, explicando para Tito, ensinando a Tito. E Tito, como era um servo, Tito, como tinha interesse que as coisas para fazer a obra de Deus, porque o Espírito tinha tocado nele, o Espírito Santo, o renovador, tocou nele, aleluia, e essa renovação veio, o regenerador, quer dizer, tocou nele, e a renovação veio. E quando renova, você tem desejo, você tem vontade, você quer descobrir, você quer buscar, você quer saber, você quer andar. Você não olha ali para a direita nem para a esquerda, você só olha para o alvo, que é Jesus Cristo. É uma vida nova, transformada, a maravilha. Você anda feliz, contente, satisfeito, porque você sabe que tem algo poderoso andando com você, caminhando com você, te orientando, cuidando de você. Mas ele fala para você e fala para mim, e fala para você que está nos assistindo também, no versículo 9, para você evitar algumas coisas, que é importantíssimo para você evitar. O crente tem que evitar muita coisa. Primeiro, tem que ser servo. Segundo, tardio para falar e pronto para ouvir. Terceiro, obedecer. Obediência ao Deus Todo-Poderoso. E aqui no versículo 9, ele fala isso para Tito. Ele fala para Tito assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Aleluia. Coisas fúteis você deixa de lado. É isso que eu falo, ensino e prego. Não discuta a palavra de Deus. Se alguém quiser te pressionar ou te fazer alguma pergunta a respeito, para poder debater com você a palavra de Deus, você deixa de lado. Está escrito aqui, ó. Paulo falou para Tito isso aí. Evita discussões insensatas. Vai discutir o quê? Tem muita gente que gosta de chegar na igreja e ficar discutindo. Ficar discutindo com o pastor: por que o senhor pregou aquela palavra? Por que aquela palavra era para mim? Daqui de cima do altar, você que tem o regenerador, você que tem o renovador sobre a sua vida, tudo que sai do altar é o Espírito Santo que está enviando. Agora, se serviu para você, toma posse e mude. Seja transformado. Aleluia. Mas não, tem uns Zé Povinho que chega na igreja e acha aquela... Por que o senhor falou aquilo? Aquilo é para mim? Como assim, irmão? Não, porque aqui na palavra está escrito assim, assim, assado, e não tem nada a ver com o senhor que pregou. Como
Como assim, meu querido? Eu preguei o que tinha que pregar. E começa a discutir passagem da Bíblia. Começa a querer achar que na passagem da Bíblia é do jeito dele. Quer que pregue aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que vai corrigir ele. Aleluia. Então, nós temos que ser, é o que ele fala, são coisas que não têm utilidade, são fúteis. E essas coisas que não servem para você, afasta, né? Por isso que Jesus fala, não ande na roda de escarnecedores. Evita de estar participando de roda de escarnecedores. Olha lá, versículo 10, o que você tem que evitar também. O homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Veja bem, o homem faccioso, é o que eu acabei de falar. Pessoas que vêm na igreja só para discutir. Ou discussão no seu trabalho, discussão na sua casa, na sua família, na festa, onde você estiver. Discussão na escola. Ele fala, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Aleluia. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenada. Aleluia. Você vai e fala uma vez. Admoestar é falar, chegar, mostrar o caminho. Olha, você está em pecado, é melhor você se arrepender, se regenerar, buscar a presença de Deus, sair dessa vida. Aleluia. Aí a pessoa naquele momento aceita, mas volta para o pecado, volta para o vômito do diabo. Aleluia. E essa pessoa que volta para o vômito do diabo, ele está falando, pois sabe que tal pessoa está pervertida. Quer dizer, ela já tomou posse. Às vezes ela fala até que é crente, mas já tomou posse e continua pecando. Ela vem até na igreja, mas lá fora ela peca. Então ela vive na iniquidade, ela está pervertida. Você chamou a atenção, você explicou, mostrou. Ela conhece até a palavra, mas ela quer continuar pecando. Então ela já está dominada pelo Satanás. Ela já está pervertida. Está perdida, né? Você falou uma vez, falou a segunda vez. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesmo está condenada. Ela nem percebe, mas por ela mesma já está condenada. Aí quando chega, inclusive quando chega o regenerador, quando chega para renovar, não aceita. Passa longe. Então essa pessoa, ela já está algemada com o diabo. É isso que o Espírito Santo, o regenerador, o renovador, o consolador nosso, se aproxima de nós, para tirar nós do lamaçal, do pecado, porque Ele tem ciúmes de você. Ele quer que você saia dessa vida, porque Ele foi enviado para isso. O que Jesus fez aqui na terra, que ensinou, que mostrou, fez milagres, tudo, ensinou os seus discípulos, pediu para cumprir o ID, pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, por toda a terra, até os confins da terra. Então tudo isso que Ele fez aqui na terra, Ele subiu ao Pai, para
buscar a glória dele, receber a glória de volta. Mas ele deixou o Consolador, pediu para o Pai mandar o Consolador está com você, e o Consolador vai se aproximar nos momentos mais que você já está praticamente pervertido, já está já no pecado, já está no lamaçal, já está lá no fundo do poço, mas ele percebeu que lá no teu coração, no fundinho do teu coração, tem algo que você está arrependido. É ali que ele entra. É ali que ele entra com a renovação. É ali que ele entra com a regeneração. É ali que ele toca. E quando o pervertido, o pecador aceita, ele transforma. Porque ele entra com tudo e arranca tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. E renova. E quando renova, acontece isso que acontece conosco. Vira pregador da palavra, quer fazer as coisas para Deus, a obra, e faz tudo com amor. Por quê? O fogo viu, por isso que diz, ele vai vir batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem com o Espírito Santo, com o regenerador, o renovador, e depois ele vem com fogo para purificar. Para terminar de arrancar tudo e fazer você um vaso novo, fazer você brilhar, fazer você crescer, fazer você mostrar até teu testemunho para as pessoas que estão perdidas, estão no pecado, para serem regeneradas. Nós somos usados para que o Senhor venha, para que essas vidas possam enxergar em nós, no nosso semblante, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É assim que o nosso renovador, o nosso Espírito Santo, Consolador, age em nossas vidas. Paulo está falando para Tito, porque na igreja que Tito estava, na igreja, a obra que Tito estava fazendo, já tinha muitas pessoas dessa forma. Inclusive as autoridades. Tem autoridade que acha que é crente, mas está no pecado. E sabe que está pecando. E ainda fala que tem um renovador, que tem um regenerador. Não, não tem não. Porque se tivesse, não estava pecando. Então já está pervertido. Já está consciente que está pecando e continua pecando. Então esse você tem que deixar e não tem mais o que fazer. Já está algemado por Satanás, já tomou conta e não aceita nada que vão falar. Frequenta a igreja, frequenta qualquer reunião e acha que não tem nada a ver. É simples assim. Acha que não, que é assim mesmo. Então esses aí, é como ele falou, deixa de lado, porque não tem mais jeito. Já está pervertido, já tomou posse, já está algemado. Então esse, por exemplo, pode até acontecer de vir pela dor. Alguma coisa acontecer na carne e ele se arrepender no último momento. Aleluia. E é assim que o Senhor fala. E para terminar, ele manda uma recomendação particulares, as saudações finais e a bênção. Amém? Glória a Deus. Isso já é para terminar a nossa pregação de hoje, essa bênção de pregação, para que nós possamos aprender com o Senhor. Ele fala a respeito de ter enviado, quanto ter, versículo 12, né? Quando te enviar Artemas ou
Tíquico, apressa-te em vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Quer dizer, ele vai se encontrar com essas pessoas, encontrar com aqueles que foram levantados, os discípulos que ele enviou para as igrejas para fazer a obra do Senhor, os missionários, né? Os missionários assim como ele. Versículo 14: agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então o que ele está dizendo aqui? Para que todos eles possam aprender a fazer a boa obra, para que não fique infrutífero. Porque depois que você recebe o regenerador, há uma renovação em você, e você está pronto para fazer a boa obra, para alcançar, né, a sua eternidade. Por isso que ele está falando aqui para os seus amigos, para as pessoas que estão com ele, para as pessoas que vão caminhar com ele, para que eles não esqueçam de tudo que aprenderam com o regenerador e renovador Espírito Santo. Ninguém mais nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, pode ser seu amigo, pode ser aquele que é fiel a ti, se não for o Espírito Santo. É o único, não existe outro. Agora quanto aos nossos que aprenderam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Você não pode ser mais infrutífero. Quando você é regenerado, renovado pelo Espírito Santo, você não se torna infrutífero. Você sempre está à disposição das coisas de Deus. E ele ensinou a todos eles. Tito, Timóteo, todos eles. Como fala aqui, Apolo também. São vários. Zenas. Todos eles. E para terminar o versículo 15 diz assim: todos os que se acham comigo te saudam. Sauda quantos no amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Então Paulo tinha apreciava a obra de cada um dos seus companheiros, daqueles que foram levantados, e importantíssimo que é, mesmo na igreja primitiva, mesmo com Paulo, Pedro, todos os apóstolos, importantíssimo, depois que eles receberam a presença do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, eles saíram espalhando a palavra do Senhor, não importava as perseguições nem nada, implantando igrejas. Paulo que implantou mais, escreveu mais na Bíblia Sagrada, mas todos eles tiveram uma participação, porque o regenerador, o renovador do Espírito Santo alcançou a todos eles. E você também está sendo alcançado, você que está nos assistindo, você que está na igreja, você também está sendo alcançado, e com certeza você vai fazer boas obras para o nosso Deus. E que Deus possa abençoar, e que a graça dele esteja com todos vós. Amém? Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer por esse culto, por essa palavra. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te glorificamos, te exaltamos, nos entregamos ao Senhor, Pai. Nos rendemos ao Senhor, porque o Senhor é o único, poderoso, é o Deus das nossas vidas, é o Deus todo-poderoso, é o Papai. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor aqui no Japão, a qual o Espírito Santo nos revelou, nos ensinou, nos deu sabedoria.
meu Deus, abriu a porta das revelações para todos nós, para essas vidas que estão nos assistindo, que sejam tocadas, abençoadas pelo poder do Senhor, que eles recebam, Senhor, meu Deus, o regenerador, uma renovação em suas vidas com o Espírito Santo, que eles sejam tocados, meu Pai, pelo poder do Senhor, e venham fazer boas obras na Tua Palavra, meu Deus, venham fazer boas obras aonde eles estiverem, em suas igrejas, venham fazer boas obras, Pai, nas suas cidades, no seu país, meu Deus, que sejam levantado um exército do Senhor para fazer as boas obras do Senhor, Pai. E que pedimos ao Espírito Santo que venha renovar a essa nação japonesa, que venha tocar sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, cada família, Senhor, meu Deus, venha ser renovada, regenerada, meu Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, sejam todos renovados, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e que as bênçãos venham sobre essa nação, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor também venha visitar aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, pessoas que estão, meu Pai, ali, já foram desenganadas pelos médicos, Senhor, pelos remédios, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre, que cura, Senhor, meu Deus, essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Famílias também que sejam visitadas, em nome de Jesus, meu Pai, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. É em nome de Jesus que nós pregamos a palavra, meu Deus, com muito temor e tremor, Pai, para que tudo saia conforme a Tua vontade e o Teu querer, que as boas obras nós possamos fazer, Pai, todos os dias de nossas vidas, e possamos estar sempre andando, meu Deus, com o Espírito Santo, meu Pai, em oração, em presença, aonde nós estivermos, e toda a honra, toda a glória, seja somente para o Senhor, Pai. Abençoe essas vidas que estão nos assistindo, não sei que país que está assistindo, não sei de onde que eles estão assistindo, mas que o Senhor alcance a vida de cada um deles, a família deles, e eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam regenerados, meu Pai, e sejam ali, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, renovados pelo Espírito Santo do Senhor, e toda a honra, toda a glória, seja somente para o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Levanta as tuas mãos, eu vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto dessa noite, dessa quinta-feira maravilhosa, tremenda, que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Papai, o Altíssimo, o nosso Senhor, o nosso Deus, a majestade, a grandeza e o poder, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso regenerador, aleluia, o nosso renovador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória. Bom, em paz, o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, até sábado às 8 horas da noite, com um culto maravilhoso, uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo toque em sua vida, que você possa obedecer e você seja regenerado e renovado pelo nosso Senhor Espírito Santo. Tchau, beijo no coração.